Mais de 300 prefeitos gaúchos estão em Brasília para pedir ajuda ao governo federal para agilizar a liberação de recursos ao Estado. Assunto para a colunista de política do jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba, Taline Opitz. Boa noite, Taline. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Simone, a gente vai acompanhar nessa semana uma série de pautas muito importantes para o Rio Grande do Sul que estão mobilizando aí o Congresso Nacional, o governo federal, claro, os governadores e também os prefeitos. Um dos exemplos é a marcha dos prefeitos a Brasília, que teve início nesta terça-feira, que se estende até a quarta-feira. É uma marcha diferente, porque é uma marcha de prefeitos a Brasília pela reconstrução de municípios gaúchos. Tudo, é claro, no âmbito e no contexto das enchentes e da tragédia climática histórica que atingiu o Rio Grande do Sul. Entre as principais reivindicações dos gestores municipais, a gente pode destacar uma que também vem sendo feita pelo governador Eduardo Leite, que, aliás, também está em Brasília. A necessidade de um reforço da União em relação às receitas ordinárias, em função do tombo na arrecadação que as enchentes geraram, com muitas empresas fechadas, muitas atingidas e outras tantas que não conseguiram até agora, mais de 2 meses depois de todo o começo dessa tragédia, retomar suas atividades. A expectativa, a estimativa, pelo menos a última delas do governo do estado, é de que até o final de 2024, Rio Grande do Sul deixe de arrecadar algo em torno de 5 bilhões de reais a 10 bilhões de reais. E 25% desses valores vão diretamente para os cofres municipais. Então, toda essa mobilização que a gente vê dos prefeitos, que é uma mobilização articulada pela FAMURS e também pela Confederação Nacional dos Municípios, acaba reforçando o discurso do governador Eduardo Leite e elevando a pressão em relação ao governo federal, à União. Há uma expectativa muito grande, segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, que é gaúcho, conversei com ele sobre a possibilidade de algum anúncio do presidente Lula amanhã, quarta-feira. Isto porque o presidente chamou uma reunião do chamado Conselho da Federação, que foi criado em 2023 com o objetivo de tratar de pautas de interesse dos entes federativos. Governadores participam deste grupo e também entidades que representam os municípios, como a própria Confederação Nacional dos Municípios. A gente tem ainda em debate em Brasília a questão da renegociação da dívida dos estados com a União, uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está apresentando alternativas, mas mesmo assim a gente precisa fazer o destaque de que a situação inédita do Rio Grande do Sul vai ter que ser tratada de uma forma distinta pelo governo federal, que aliás já suspendeu, o pagamento da dívida do estado por 3 anos. E há ainda toda uma discussão em relação a uma outra pauta que interessa, claro, o Rio Grande do Sul e os outros estados e também prefeitos. Reforma tributária. Vamos lembrar, a reforma tributária foi votada, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro, uma alteração constitucional, uma PEC, mas muitos pontos dependem agora de regulamentação, que acontece por meio de leis infraconstitucionais, projetos complementares. E muitos desses pontos estão entre os mais polêmicos da reforma. E a intenção do Congresso Nacional é colocar tudo isso em votação antes do início do recesso parlamentar. E a gente não pode esquecer toda essa mobilização, só para encerrar, a movimentação de prefeitos, apesar de todos os decretos de calamidade, aqui no caso do Rio Grande do Sul, e também de emergência, que flexibilizam algumas regras, a legislação eleitoral se impõe em muitos casos. No dia 5, portanto, próxima sexta-feira, uma série de vedações começa a se impor e não vão deixar, claro, de engessar a atuação do governo federal, do estado e também dos agentes municipais, Simone. Obrigada, Taline.